E aí, muito obrigado por estar aqui assistindo mais uma das nossas mensagens. Se esses vídeos têm impactado a sua vida, gostaria de te encorajar a chamar a gente no Facebook. O link você vai encontrar aqui embaixo. A gente vai adorar trocar uma ideia com você e saber o seu testemunho. Se você curtiu o vídeo de hoje, dá um like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para sempre estar recebendo os nossos vídeos em primeira mão. É isso aí, valeu galera! Cultura de honra que nós temos. E o que mais me surpreende do Fábio, não só ele começar esse movimento aqui no Brasil, mas você vê a liderança de uma igreja pelas pessoas que frequentam e as pessoas que trabalham com os líderes. E para ver vocês fiéis esse tempo todo com o Fábio, sempre empolgado, sempre motivado, sempre pulando, agitando, fala muito a respeito dele e da Dani. Então vamos honrar eles por tudo que eles têm feito por vocês e pela nossa igreja no Brasil? Vamos lá, gente. Estão muito incríveis. Amém. Amém. E como eu falei, graças à coragem deles de plantar uma igreja, hoje nós estamos com 4 C3 no Brasil. 4, gente. Já pararam para pensar nisso? Uns anos atrás só tinha vocês. Agora nós estamos com 4. E Deus só vai multiplicar daqui para frente, porque no coração de cada um de nós, pastores que estamos liderando igrejas, nós temos a mesma mentalidade, que é nos multiplicarmos, de criarmos mais e mais líderes para que o reino seja proclamado cada vez mais Brasil afora. Eu estava pensando a respeito dos nossos nomes, né? Eu estava pensando C3 Curitiba. Curitiba significa araucária indígena, na língua indígena. Eu falei, olha, representa uma árvore forte, uma árvore simbólica lá no sul do Brasil. Legal. Daí C3 ABC, né? Ensinando os ABC do Evangelho, né? Amar, bondade, né? E C3 Eco, a nossa igreja. Ecoando o Evangelho pela região, por Curitiba. Daí eu me preocupei. Falei, cara, eu vou ter que orar muito, jejuar muito, pedir perdão, porque eu vou ir lá na C3 Santos, cara. Representa o top do top. Eu falei, não, agora ferrou, vou orar a semana inteira. Então, gente, parabéns por serem santos. Então, e continuem sendo esse exemplo para nós. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Lá, a série é Jesus maior que religião. E aqui, por que as pessoas não querem ir à igreja? Legal? Eu vou adaptar um pouquinho a minha pregação para o tema de vocês. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é que, primeiramente, a igreja é representada lá fora. Não é representada dentro dessas 4 paredes. Então, se nós queremos realmente alcançar as pessoas, para que elas um dia coloquem os pés aqui, nós precisamos representar Cristo lá fora. E é sobre isso que nós vamos ver essa noite, e isso se encontra em Lucas 19. Então, se você trouxe sua Bíblia, abra comigo em Lucas 19. Fica no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. A gente vai ler do 1 ao 9. Na minha Bíblia é a página 1767, se vocês quiserem. Mas, gente, uma coisa que eu acho super show, e eu quero abrir um parênteses aqui, é que Deus nos deu sua palavra para criar uma religião. Deus não nos deu sua palavra para estabelecer uma religião. Deus nos deu sua palavra para estabelecer um relacionamento de amor com Ele. Então, outra razão que as pessoas não colocam muitas vezes os pés aqui, é porque nós temos tornado isso aqui prisões de doutrinas, de coisas que ninguém consegue seguir, quando é a respeito de relacionamento. É isso que a gente vai ver aqui em Lucas 19. Então, leiam comigo aqui, a partir do versículo 1. Diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Lembra dessa palavra atravessar, porque a gente vai ver ela um pouquinho mais para frente. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa,
porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar. Senhor, te agradeço, Pai, por essa noite, pela oportunidade, Pai, de trazer tua mensagem, Pai, para o coração da C3 Santos, Pai. Eu peço que ela penetre profundamente no coração de cada um aqui e multiplique grandemente, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. A primeira coisa que a gente vê a respeito desse texto é que Zaqueu era um homem rico. Quem aqui quer ser rico? Amém? Pô, não tenham vergonha, é legal querer ser rico. E ele era rico. É legal. Um dia eu vou saber também, pelo que os outros dizem, né, Milena? A gente sabe, né? Só que ele era chefe dos publicanos. Quem sabe o que é publicano? Então fale. É. O que você acha que é publicano? Chefe dos publicanos. Era uma coisa ruim. Cobrador de impostos. É. Ele estava lá de hoje cedo, tá, gente? Por isso que ele sabe, tá? Mas ele era o chefe dessa gangue. Ai, ai. E, gente, para você ter uma ideia, essa galera, os cobradores, eram as pessoas mais odiadas da época. Odiados mesmo, ninguém gostava deles. Pensa numa pessoa que ninguém gosta, e não pode falar Dilma, pensa numa pessoa que ninguém gosta, e eles eram odiados, gente. Por que eles eram odiados? Porque eles extorquiam as pessoas, eles roubavam na cara dura com as taxas, com impostos às pessoas. E parece muito que na atualidade, né, a gente também está sendo maltratado nessa área. E eles não eram muito bem vistos, e esse cara era o chefe deles, então imagina quanta grana ele não tinha, à custa das pessoas que trabalhavam, davam duro. Então pense em alguém roubando tua vovozinha lá, de tudo que ela tinha, ela passando necessidade, o que você acharia dessa pessoa? Primeiramente, para a gente colocar no contexto, esse era Zaqueu, uma pessoa muito, muito odiada. E agora eu quero que coloque no nosso contexto, quantas pessoas hoje em dia nós sentimos rancor e ressentimento, que a sociedade, do jeito que ela diz que essas pessoas são, nós acabamos julgando elas também, vendo as pessoas com os mesmos olhos. Para ser sincero, eu só gosto de gente parecida comigo. Já pararam para pensar nas pessoas que a gente convive? São muito, às vezes, parecidas com a gente. E qualquer pessoa diferente da gente, essa pessoa tem problemas, essa pessoa isso, aquilo. Oi? Então. E é assim que era Zaqueu. E uma coisa que eu acho interessante nesse texto, gente, é o detalhe dessa história. Porque vocês já pararam para pensar quantas histórias podiam estar na palavra de Deus? A Bíblia diz que não haveria livros o suficiente na face da terra para falar de tudo que Jesus fez. E por que essa está ali e por que é tão detalhada? Diz que ele era um homem pequeno e que ele subiu numa árvore. Eu não sei se é coisa da minha cabeça ou se eu tinha comido pizza, mas na palavra a árvore representa a cruz. E ele subiu numa árvore para receber a salvação. O Espírito Santo me revelou isso assim, eu fiquei, cara, uma árvore. Se vocês já viram uma foto de uma figueira brava, é uma árvore assim que tem uns eu fico pensando em inglês, tá, gente? Galhos, branches, e que dá para ele subir. Mas diz a Bíblia que ele era pequeno. Só que não era só pequeno em estatura, ele era pequeno de caráter. E quantas pessoas são pequenas de caráter que nós conhecemos? Quantas pessoas, incluindo a gente muitas vezes? Nós se sentimos pequenos por dentro, nós vivemos um mundo que as pessoas, por mais bem-sucedidas que sejam por fora, estão buscando algo verdadeiro. E essa é a história de Zaqueu. Quantos de vocês acham que ele queria ver Jesus porque ele queria ser salvo aquele dia? Alguém acha? Eu acho que não. Pessoalmente, quem já viu muvuca aqui, alguma coisa aconteceu, um acidente, ou um assalto, ou qualquer coisa, vira aquela galera. Nossa, o que está acontecendo? E Jesus disse que estava com uma multidão ao seu redor. Então o que acontece? Quando tem um muvuca, a gente fica curioso pra caramba, né? Então vamos lá dar uma olhadinha. Ele empurra nego e vai.
Isso que aconteceu aquele dia. Era simplesmente curiosidade de Zaqueu. Porque com certeza ele tinha ouvido das coisas que Jesus tinha feito. Ele já tinha ouvido alguma coisa a respeito de Jesus. E ele queria ver de perto, quem é esse cara que todo mundo fica falando? O que ele tem de tão especial? E o mundo, gente, está assim, curioso. Mas para que eles tenham essa curiosidade, nós precisamos representar Cristo do jeito que Ele viveu. Se nós não representarmos Cristo do jeito que Ele viveu, não vai ter ninguém curioso a respeito do que a gente segue, o que a gente acredita. E, gente, o mundo está cada vez mais e mais faminto por algo real. Estão buscando algo real. Um cara visitou minha igreja, eu fiz o casamento da filha dele, porque eu sou professor de inglês também, eu segui todos os passos do Fábio. E acabei tendo a honra de fazer o casamento dela, o primeiro casamento que eu fiz como pastor. Eu falei, olha, se preparem. Só que eles não são de igreja. E ela me fala que ela vai em centro espírita, que ela vai na igreja católica, que ela vai em terreiro. E ele também, da mesma forma, ele chegou na nossa igreja, o pai dela, e falou, eu ainda não encontrei meu lugar. Só que, gente, no minuto que ele tiver uma experiência real com Jesus, ele não vai procurar mais. A curiosidade dele vai acabar naquele momento, ele não vai precisar visitar lugar algum. Mas, gente, para essas pessoas terem isso, eles precisam ver Jesus em nós. Eles precisam ver Jesus em nós. Nós precisamos que a Rebeca pare. Não, brincando. Tadinha da minha princesa, ela está sendo uma guerreira. E a gente também, né, amor? Mas a gente precisa, gente, representar Cristo. A gente precisa de uma forma real, uma forma verdadeira. E como é que a gente faz isso, gente? Que nem eu falei, a igreja não é aqui no domingo, a igreja é nós lá fora. E olha o que diz no versículo 5. Jesus olhou para cima. Gente, nós precisamos parar de olhar para o chão e olhar para cima. Porque existem milhares e milhares de pessoas que já teriam aceito Jesus se nós como igreja simplesmente tivéssemos olhado para cima. Porque elas vão ter curiosidade, gente. Como eu falei, o mundo está com muita sede pela verdade. Só que assim como Jesus, nós precisamos olhar para cima. E como eu falei no começo, eu estava lendo, atravessando Jericó. Não diz que ele ia ficar em Jericó, gente. Já pararam para pensar nisso? Ele estava atravessando. Ele estava numa missão. Quantos de vocês sabem para onde ele estava indo? Se lembra? Já estudou isso? Enquanto ele atravessava Jericó. Estava indo para Betânia. Sabe fazer o quê? Ressuscitar Lázaro, cara. Eu fiquei de cara quando no meu estudo eu vi isso. Ele estava indo ressuscitar Lázaro. E mesmo assim, o que ele fez? Ele olhou para cima. Gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam como igreja, individualmente, é que se nós não cuidarmos, nossa igreja vai virar nossa religião. O nosso ministério vai virar nossa religião. E a gente vai estar tão focado no domingo, que a gente vai esquecer as pessoas durante a semana. E eu duvido que a missão de alguém aqui seja maior do que ressuscitar alguém, literalmente, dos mortos. Gente, ele parou porque ele sabia que havia uma pessoa que necessitava ser ressuscitada de espírito. Que se não fosse aquele momento dele parar e olhar para cima, aquela pessoa teria ido para o inferno, sem conhecer e sem ter uma oportunidade de ter um relacionamento com o Pai. Eu acho incrível que Jesus, pensa na agenda dele. 3 anos para fazer o que a gente está hoje aqui repetindo. E ele parou, ele olhou para cima. E olha o resultado, que incrível. A pessoa ficou feliz de ir, cara. As pessoas vão ficar felizes quando nós olharmos para cima e falarmos, venha tomar um café comigo. Venha, deixa eu te pagar um almoço. Vamos lá na minha casa para eu te conhecer melhor. As pessoas estão sedentas por relacionamentos. Tem muitas pessoas hoje que não recebem um abraço durante a semana. Não recebem uma palavra de incentivo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Aqui é fácil. Oh, Deus abençoe, que bom, você está bonita, você perdeu peso, isso, aquilo. Você está mais musculoso, David. Aqui é fácil. Mas, gente, quando nós sermos legítimos seguidores de Cristo e se envolvermos nas vidas das pessoas, elas vão nos receber. Elas não estão procurando religiosidade, elas não estão procurando placa de igreja, elas estão procurando relacionamento.
E Zaqueu pulou, eu fico imaginando aquele tampinho assim, pulando e indo feliz com Jesus para a casa dele. E, gente, as pessoas abrirão as portas para nós, se nós realmente vivermos igual a Cristo. Só que vem consequências, e eu quero essas consequências para mim. No minuto que ele entrou e foi com Zaqueu, o que aconteceu? O versículo 7 diz que, como é que ele vai lá com aquele pecador? Gente, a minha oração é que esse 3 Eco, que esse 3 Santos, que esse 3 ABC, esse 3 Curitiba, seja conhecida como o que aquela igreja está fazendo com esse tipo de gente. Porque, gente, igreja para crente, me desculpa, tem milhares aqui no Brasil, que estão lá para servir o crente, com 10 mil pastores para visitar a casinha, passar a mãozinha na cabeça, dar o leitinho na boca. Me desculpa, gente. Se minha igreja se tornar assim, eu paro. Porque tem pessoas literalmente morrendo diariamente que precisam disso daqui que a gente vive. Diariamente. Diariamente eles precisam disso. E não importa o que as pessoas falarem, mas o Eric, eu vi o Eric e a equipe dele lá naquela rua que tem as mulheres que se vestem meio sexy e tal. O que eles estavam fazendo lá? O que eles estavam fazendo nas bocas de fumo? O que eles estavam fazendo visitando pessoas que acabaram de sair da cadeia? Essas são as pessoas que a sociedade odeia, que ignora, mas é essas pessoas que Jesus veio para alcançar. E essas pessoas que nós devemos diariamente estar buscando. Falar, venha, eu tenho algo para você. Você pode ter tudo, parecer que está tudo certinho por fora, mas eu sei que você precisa. E as pessoas vão falar, gente. As pessoas vão falar, mas que falem, mas que a gente faça o nosso papel como igreja. Amém? Amém. E a parte mais linda dessa história é o versículo 8. Que diz assim, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. 4 vezes mais. Eu comecei a pensar nisso, eu lembrei de um texto, quem já lembra do homem rico que veio falar com Jesus? Está bem aqui, ó, do outro lado da página, no versículo 18, capítulo 18, versículo 18. Eu vou ler para vocês, para que vocês entendam a diferença entre alguém que entende quem Jesus é e alguém que vive a religião. Diz assim, certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que é bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Daí ele disse, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e venha me seguir. E o que aconteceu nessa história? Ele ficou triste e saiu. Alguém que viveu a palavra, alguém que conhecia os mandamentos, quando Jesus falou, venha me seguir realmente, ficou triste. E agora o que acontece com Zaqueu? Ele, de coração aberto, falou, vou dar metade do que eu tenho. Metade. E se eu roubei alguém que ele tinha roubado, eu vou dar 4 vezes mais. Literalmente, Zaqueu faliu, gente, no minuto que ele conheceu Jesus. Mas ele sabia que Jesus valia muito mais do que tudo que ele tinha conquistado, gente. Isso sim é o evangelho, que as pessoas abandonam tudo que elas tinham, que achavam que tinha valor, e começavam a seguir Jesus. E as pessoas nunca vão entrar nas nossas igrejas se nós vivemos isso daqui, mas quando Jesus requer algo da gente, a gente não faz. Elas nunca vão seguir, nunca vão querer dar tempo para a gente, atenção a gente, se nós vivermos assim. Agora, Zaqueu, aposto que por causa do ato dele, milhares de pessoas naquela cidade ficaram sabendo de Jesus, e o que ele fez, e seguiram Jesus por causa de Zaqueu. Ele entregou tudo porque ele viu que Jesus era tudo. E é a mesma coisa para vocês essa noite, gente. Vocês precisam, para que as pessoas queiram estar aqui, ser tudo que Jesus é lá fora. Não adianta a gente ficar bonitinho aqui, se enchendo dessa palavra, ficando cada vez mais espiritualmente gordos, e não viver o que Cristo vive lá fora. E olha que legal, o versículo 9, para encerrar, diz assim, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois esse homem veio buscar, ele veio salvar e buscar o que estava perdido. Essa noite você tem a oportunidade, caso você ainda nunca tenha sido encontrado por Cristo, de conhecer Ele.
Essa noite você tem a oportunidade de tomar um passo e dizer, realmente, eu sei o que está escrito aqui, mas eu não tenho vivido. Eu não tenho feito o que Cristo tem pedido de mim. Muitas vezes eu tenho ficado triste quando Deus pede para eu fazer as coisas e tenho acabado manchando o nome dEle no meu dia a dia. Porque Ele tem falado para mim alcançar o meu amigo, alcançar o meu vizinho, alcançar minha família. E eu falo, não, Deus, isso me custa muito, isso vai me deixar em panos quentes, eu não vou fazer nada disso. Então eu quero que você fique de pé. Eu quero orar que a C3 Santos, que a C3 Eco seja uma igreja. Que essas 4 paredes sejam usadas somente para glorificar e honrar a Deus. E que nós possamos ser ela diariamente nas ruas. Que nós possamos ser uma igreja que vive olhando para cima, vive alcançando e trazendo as pessoas para um relacionamento com Deus e não regras, e não um prédio. Deus, te agradeço, Pai, por essa noite, te agradeço, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz, te agradeço que nós somos Teus filhos, Pai, mas com isso, Pai, o Senhor nos chama a grandes coisas, nos chama a seguir os Seus passos, Pai, que nunca foi fácil, nunca será, mas graças ao Teu Espírito Santo nós temos essa capacidade, Pai. Eu quero pedir agora que o Espírito Santo esteja, Pai, em cada um aqui essa noite, aqui na C3 Eco, C3 Curitiba, C3 ABC, encorajando, Pai, capacitando, Pai, ajudando-nos a tirar nossos olhos de nós mesmos e olhar para cima, Pai. Olhar para as pessoas ao nosso redor, Pai. Olhar para as pessoas na nossa cidade, na nossa comunidade, que estão curiosos a respeito de Ti. Basta um convite para que elas possam ter um relacionamento contigo, Pai. Que nós possamos ter coragem, Pai, audácia e fazer esse convite, Pai. De sujarmos nossas mãos com essas pessoas e falar, eu sei que vai ser bagunçado, eu sei que vai ser um trabalho duro e árduo trazer essa pessoa para Cristo, mas vai valer a pena. Não importa o que vão falar, eu não importo, Pai, porque eu estou seguindo os Teus passos, Pai. E se você fez, Pai, eu posso fazer também. Então, Pai, em nome de Jesus, nos capacita, Pai, para sermos a igreja lá fora. Para que cada um, Pai, que entrar em contato conosco, Pai, tenha coragem e curiosidade de não só conhecer a Ti, mas vir conhecer o que é realmente um corpo de pessoas que se amam, Pai, que se servem, Pai, que caminham juntos, Pai. Um lugar, Pai, onde eles podem buscar mais e mais de Ti, mais conhecimento, mais liberdade, Pai. Através do amor e de relacionamentos, Pai. Obrigado por essa parte da nossa família aqui em Santos, Pai. E eu peço que o Senhor esteja abençoando cada vez mais o pastor Fábio, a pastora Dani, Pai, sua equipe. E cada pessoa que frequenta aqui, Pai. Que o Senhor esteja grandemente, Pai, transformando dia após dia a vida deles. Para que eles sejam cada vez mais sal e luz na terra, Senhor. Que essa igreja, Pai, que ela não aguente mais ficar aqui, Pai. Que o Senhor abra as portas para o seu novo local. Pai, acreditamos, Pai, que aquilo que o Senhor colocou no coração do pastor Fábio, Pai, vai se tornar realidade, Pai. Porque você é o Deus de tudo, Pai. E aquele prédio não é nada comparado às Tuas riquezas, ao Teu poder, Pai. Então, em nome de Jesus, declaramos, Pai, que as portas irão se abrir, Pai. Que essa igreja será mais e mais próspera, que essa igreja alcançará mais e mais pessoas. Porque vai trazer mais e mais gente que estavam curioso, Pai, e que tem algo dentro delas que o Senhor já colocou para que esse reino cresça cada vez mais e expanda aqui em Santos, Pai. Te agradeço, Pai, pela oportunidade, Pai, por ter acreditado no meu chamado, Pai. Acreditado no chamado do Fábio, Pai. Do Ronald, Pai, do Sidney, Pai. E dos vários pastores que irão ainda vir ao nosso movimento, Senhor. Nós chegaremos, Pai, impactaremos o Brasil com a C3, Pai. Não porque a C3 é algo especial, mas porque nós sempre vamos manter você em primeiro lugar, Jesus. Hoje e sempre te agradecemos. Amém, Deus. Amém. Obrigado, pessoal.